Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum e também nesse mês de setembro, de modo especial, aqui na igreja no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. Então, olhar para a Sagrada Escritura, olhar para a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, e saber que ela deve ser luz para os nossos passos, ela deve ser luz para o nosso caminho. Hoje nós vivemos num mundo de muitas palavras, com P minúsculo, de muitas informações, de muitos formadores de opinião. Mas para nós, cristãos católicos, em primeiro lugar, o que deve nos orientar é a palavra de Deus escrita, é a Sagrada Escritura. Por isso que quando nós estamos na missa, é sempre importante nós prestarmos atenção àquilo que Deus está nos falando por meio da palavra. Não é uma palavra que o padre preparou, não é uma palavra que a equipe de liturgia da capela preparou, não é uma palavra que o padre Omar preparou, não, é uma palavra que a igreja nos preparou, que Deus se serviu da igreja para nos comunicar aquilo que Ele deseja para nós no mundo de hoje, nos dias de hoje, na nossa vida. Então, no mês de setembro, a igreja sempre nos faz esse convite a olharmos com mais cuidado, com mais zelo para a Sagrada Escritura. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías, o trecho está no capítulo 35. O profeta Isaías, no contexto dessa leitura, ele estava escrevendo para o povo que estava no exílio da Babilônia, já era a fase final do exílio. Então, o que é o exílio? Sempre bom recordar. Quando uma pessoa é exilada, ela é retirada da sua terra natal e é levada forçosamente para uma outra terra. Então, o povo de Israel foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, ou seja, sofreu um exílio. Ali eles não tinham chefe, ali eles não tinham profeta, eles não tinham templo, eles não tinham cultos, eles não tinham sacerdote, e a todo momento eles eram tentados pelos chefes da Babilônia a abandonarem o culto ao Deus verdadeiro e abraçarem o culto aos deuses babilônios. Então foi um tempo de muita provação para o povo de Israel, e querendo ou não, foi um tempo que Deus permitiu que aquele povo sofresse, que aquele povo passasse pela provação para amadurecer a sua fé. Então, na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías está dizendo àquela geração que estava na Babilônia, já estava no exílio, e como já havia passado um bom tempo do exílio, o povo foi perdendo a esperança de que o exílio terminasse. Então, aquele povo que estava lá, era um povo que estava perdendo a esperança, era um povo que estava frustrado, era um povo que estava decepcionado, era um povo que questionava a sua fé, que questionava o próprio Deus, porque eles pensaram, nós estamos aqui há muito tempo, já se passaram tantos anos, Deus até fez uma promessa de que seríamos libertados, mas isso ainda não aconteceu. Então o profeta Isaías está escrevendo nesse contexto aquele povo, e a leitura começa dizendo: dizei às pessoas deprimidas. Essa é a palavra que chega para nós. O que é estar deprimido? O que é ser deprimido? Quando nós estamos deprimidos, era a sensação que o povo sentia. É quando nós estamos frustrados, é quando nós estamos decepcionados, é quando nós estamos de cabeça baixa, é quando nós não temos mais perspectivas. Então, aquele povo que estava deprimido, que estava perdendo a esperança, que estava vendo a sua fé abalada, o profeta Isaías está dizendo que viria um novo tempo, que a libertação aconteceria, por mais que ela estivesse tardando, mas Deus faria a libertação, e não uma libertação como a do Egito, por meio de Moisés, mas o próprio Deus viria ao encontro do povo e faria essa libertação. Então a promessa seria cumprida, e aí seria um novo tempo. Aquilo que era árido seria florescido, aquilo que era seco se tornaria úmido, aquilo que era sem esperança receberia vida. Era isso que aquelas pessoas estavam precisando ouvir, estavam precisando retomar a sua esperança. É tão interessante que na Sagrada Escritura nós podemos, com a nossa vida, nos identificar com muitos povos e com muitos personagens. Quando nós olhamos para essa leitura de hoje, para esse povo que estava sem esperança diante dos acontecimentos, estava sem perspectiva, às vezes nós olhamos para a realidade do mundo hoje e olhamos até para a nossa vida. Pode ser que você esteja passando por um momento que você está perdendo a perspectiva,
que você está perdendo a esperança. Pode ser que você esteja passando por um momento que a sua fé esteja sendo provada, esteja sendo abalada, que você fica se perguntando, mas o que Deus está permitindo com isso? O que Deus pretende com tudo isso? Qual é o propósito? E quando nós olhamos para os acontecimentos do mundo, que não são os melhores, que não são animadores, quando nós olhamos para a nossa vida diante de alguma ou de algumas situações que nós vivemos, nós podemos nos identificar com o povo de Israel. Podemos viver aquilo que eles estavam vivendo nesse tempo. Mas Deus hoje está dizendo para nós, virá um novo tempo. O próprio Deus virá ao nosso encontro e nos concederá um tempo novo. Nos concederá um novo êxodo, ou seja, uma nova libertação. Por isso que nós não podemos perder a esperança. O Papa Francisco fala que o cristão é aquele que vive também de esperança. Mesmo que nesse mundo as coisas não se resolvam, gente, nós cremos na vida eterna. Mesmo que nesse mundo, na vida inteira, os que são mais experientes aí podem falar isso, né? Às vezes viveu a sua vida inteira sempre passando por tribulações. É assim mesmo. Você resolve um problema, tem mais 2 na fila, pode ficar tranquilo. A hora que você resolver mais 2, vai ter mais 3 esperando. Pode ficar bem tranquilo, tem que ser realista, mas não perder a esperança. E a nossa esperança, em primeiro lugar, deve estar em Deus. Não nos acontecimentos do mundo, não nos poderosos do mundo, não em nós mesmos, nós fazemos a nossa parte. Mas a nossa esperança deve estar em Deus. Se você está passando por um momento difícil, complicado, turbulento, que você está perdendo a esperança, coloque a sua esperança, retome a sua esperança em Deus. Ele tem um propósito. Se Ele faz uma promessa, no momento certo, na hora certa, Ele cumprirá essa promessa. E a primeira leitura, que queria restaurar a esperança do povo de Israel, é uma prefiguração, é um indicativo daquilo que nós ouvimos no Evangelho. O Evangelho de hoje, que está no capítulo 7 de São Marcos, continuando o capítulo 7, diz que Jesus passava por algumas regiões, atravessou o mar da Galileia e chegou à região da Decápole. A palavra Decápole significa 10 cidades, Deca, 10, polis em grego é cidade. Então era uma região de 10 cidades que eram consideradas pagãs. Então quando Jesus, isso tem uma intenção catequética no Evangelho de Marcos, porque nós vimos nos capítulos anteriores que Jesus fazia um sinal, os fariseus questionavam Jesus. Jesus realizava um milagre, era confrontado com os fariseus. Então Jesus começa a deixar aquela região e vai para a região da Decápole, que era uma religião para os judeus considerada uma região pagã. Então Jesus vai estender a sua missão. Ele chega até a Decápole, a esse território pagão, e ele se encontra com um homem que era surdo e que tinha muita dificuldade em falar. Jesus permite que esse homem se aproxime. Na teologia judaica, uma pessoa que tinha uma limitação física, que tinha uma doença, ela era considerada impura. Era uma pessoa que era isolada socialmente e religiosamente. Então esse homem tinha uma limitação física, era considerado impuro por muitas pessoas, estava num território pagão, pior ainda. Jesus permite que esse homem se aproxime e Jesus faz um gesto, diz uma palavra em aramaico e Jesus depois realiza a cura. Ele fala efatá, que quer dizer abre-te. Jesus cura a surdez desse homem e Jesus também permite que aquele homem comece a falar. É um sinal físico, é uma cura física sim, mas aqui também existe um sentido espiritual. Muitas vezes, ou para a maioria de nós, a nossa limitação é mais espiritual do que física. É interessante que quando eu olhava esse evangelho, eu lembrava do rito do batismo. Olha como que a igreja tem uma sabedoria enorme. No rito do batismo, no rito reformado, né, não é um rito obrigatório, não é um momento obrigatório. Eu, para falar a verdade, não faço. Mas existe um momento que o padre pode fazer no rito do batismo, que ele toca os ouvidos de quem é batizado e ele fala, efatá, abre-te. Por quê? Porque aquele que está sendo batizado é convidado a primeiro abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus diz, para que depois com a sua língua, com a sua boca e com a sua vida, ele proclame
o Cristo ressuscitado. Então o Evangelho de Marcos tem uma intenção catequética. Jesus realiza uma cura de um homem, mas Jesus também dá um indicativo espiritual, para nós proclamarmos com a nossa boca, com a nossa vida, aquilo que Deus faz. Precisamos, em primeiro lugar, ouvir a sua palavra. A segunda leitura de hoje, quase sempre eu não falo da segunda leitura, mas essa de hoje chama muita atenção. São Tiago está fazendo uma correção dura à comunidade cristã. O que São Tiago está dizendo em toda a leitura? Está corrigindo a comunidade para que não faça acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? Separar, diferenciar, excluir a pessoa. Isso é fazer acepção. São Paulo está corrigindo a comunidade quando escreveu a carta, e hoje essa correção vem para nós. Porque nós também temos essa tendência de classificar as pessoas, de separar as pessoas, de fazer acepção conforme o nosso raciocínio. Então eu faço acepção de pessoas porque a pessoa não pensa como eu penso, porque a pessoa tem coisas, parece até absurdas, mas acontece, né? Porque a pessoa não torce para o mesmo time que eu. Eu faço acepção de pessoas porque a pessoa não tem a mesma opção política que eu. Eu faço acepção de pessoas porque ela tem um emprego melhor que o meu, ou o contrário, eu tenho um emprego melhor, ela tem um emprego mais humilde, então ela é ralé, né? Eu sou elevado, né? Então nós vamos fazer uma acepção de pessoas dentro da igreja. Ah, porque a pessoa participa dessa realidade, eu participo dessa, então eu sou melhor, aquela é pior. Vamos separando as pessoas. Isso é falta de maturidade, gente. Isso é falta, até São Tiago diz, que a fé que nós temos em Jesus Cristo não admite acepção de pessoas. Se nós fazemos acepção de pessoas, é sinal de que a nossa fé ainda não é uma fé madura, ainda não é uma fé esclarecida, porque eu fico agindo com critérios humanos. Então, aquilo que sai do meu raciocínio, aquilo que não passa pela minha cabeça, eu começo a separar. Agora está chegando uma época de eleição. Eu não sei aqui em Franca, porque é uma cidade maior, né? Mas em Restinga, que é um ovo, né? O padre Michel falava que você solta um pum na entrada da cidade, a cidade inteira sente, né? Então, aí começa esse negócio, porque um votou em um candidato, votou em outro, eu vou fazer exceção. Gente, cada um tem liberdade. Padre, mas eu acho uma estupidez. Tá bom, a estupidez é dela, não é sua. A pessoa é burra, ela não sabe pensar, a burrice é dela, não é sua. É a opção dela, a liberdade dela. Agora nós precisamos entender isso, gente. Ter maturidade, ter fé consistente. Uma coisa é aquilo que a pessoa pensa, que muitas vezes não vai me agradar, não vai concordar com aquilo que eu penso. Outra coisa é aquilo que a pessoa é. Nós não podemos confundir as coisas. Nós precisamos separar. Eu respeito a pessoa, eu considero a pessoa, mesmo não concordando com aquilo que ela pensa, que ela faz, mas eu sei diferenciar isso, a pessoa daquilo que ela pensa. Então, São Tiago está dizendo para nós, se fazemos acepção de pessoas, se diferenciamos as pessoas por trabalho, por política, por time de futebol, por realidade da igreja, é sinal de que a nossa fé e de que a nossa humanidade ainda é imatura. E nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos crescer nisso. Até nisso, a palavra tem que esclarecer o nosso entendimento e tem que esclarecer o nosso coração. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por esse 23º domingo do tempo comum, por essa liturgia de hoje, por esse mês da Bíblia, por essa palavra que Ele nos concede, e vamos pedir a Deus que reanime em nós a esperança de um tempo novo, de uma nova libertação, daquilo que Ele promete para nós, e vamos pedir a Deus também que nos ajude a termos uma fé consistente, a termos uma fé madura, que não admite, que não faz acepção de pessoas.